Glória a Deus, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor, através dos cânticos que nós entoamos a Ele nesse exato momento. Deus habita em meio aos louvores, e Ele se agrada que os seus servos o elogiem através de músicas, e foi exatamente isso que nós fizemos agora. E nesse momento nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, mas agora através da reverência à sua palavra. Então, eu gostaria de iniciar perguntando: quantos de vocês gostariam de ouvir Deus falando? Quantos de vocês gostariam de ouvir a voz de Deus? Eu tenho certeza que esse é o desejo de muitas pessoas. Muitas pessoas gostariam de um dia poder escutar a voz do próprio Deus. Porém, muito mais do que o desejo de alguns ouvir Deus falando, é a necessidade de todos. Todos nós precisamos ouvir Deus falando conosco. E a boa notícia é que Ele realmente fala. Não apenas de uma maneira, mas de várias maneiras, em vários lugares. Deus fala comigo e com você. E é justamente sobre isso que nós iremos meditar hoje, antes de participarmos da ceia do Senhor. Queremos pensar na pergunta: onde podemos ouvir a voz de Deus? Você sabe a resposta para essa pergunta? Onde você pode ouvir a voz de Deus? Deus quer falar com você. A questão é onde Ele fala comigo e contigo. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus no Salmo, um salmo muito amado, muito conhecido, que é o Salmo de número 19. Aos domingos à noite, nós temos meditado nesse livro tão amado, tão maravilhoso, que é o livro de Salmos. E nessa noite nós iremos meditar brevemente no Salmo de número 19. Estou feliz nessa noite pela oportunidade que Deus está nos dando de meditarmos juntos em sua palavra, mesmo distantes fisicamente de muitos, nós estamos ao mesmo tempo próximos. E nós vamos já participar da ceia do Senhor. Mas nesse momento eu peço toda a tua atenção à palavra de Deus. Salmo 19 cita alguns lugares, no plural, onde Deus fala comigo e com você. Primeiro desses lugares, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, por incrível que pareça, é na natureza. Versos de 1 a 6. Podemos ouvir a voz de Deus na natureza que Ele criou. Tem-se a ideia, tem-se a impressão de que todo cientista é ateu. Nenhum cientista acredita em Deus, é o que muitos pensam. Mas, na verdade, muitos bons cientistas acreditam na existência de Deus. E não apenas acreditam que Deus existe, mas acreditam também que a natureza que Deus criou revela Deus à humanidade. Deus fala conosco através da natureza que Ele criou. Essa é a crença de muitos cientistas. Por exemplo, Louis Pasteur, um dos fundadores da microbiologia e criador da pasteurização, disse: quanto mais eu estudo a natureza, mais eu me maravilho com a obra do Criador. Quanto mais eu estudo, é como se a natureza fosse um livro. E ele disse, esse cientista disse, quanto mais eu estudo esse livro, quanto mais eu estudo a natureza, mais maravilhado eu fico com a obra do Criador. Já Isaac Newton, cientista inglês, que descobriu nada menos do que a lei da gravidade, disse o seguinte: do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. O homem que descobriu a lei da gravidade disse que a maior descoberta dele foi enxergar Deus na natureza.
E quando nós nos voltamos para a própria Bíblia, irmãos, nós vemos que ela nos mostra várias provas de que Deus nos fala através da natureza. Salomão, por exemplo, nos mandou imitar as formigas. Ele disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda com a formiga, você que tem preguiça. Jesus mandou-nos observar os lírios do campo, as aves do céu. Mas talvez o exemplo mais impressionante de que Deus usa a natureza para falar conosco é o livro de Jó. Em boa parte do livro, Jó anseia que Deus venha e pessoalmente responda às suas perguntas. Jó tem muitas dúvidas, ele não sabe por que está sofrendo, já que ele tem se esforçado para ser fiel a Deus. Então ele anseia em todo o livro que Deus venha, o próprio Deus venha e responda às suas perguntas. E de fato, mais no final do livro, Deus aparece para Jó. E Deus não responde às perguntas que Jó queria. Mas Deus enche o coração dele ao citar exemplos de como Deus controla e como Deus cuida da sua natureza. Nós não precisamos que Deus responda a todas as nossas perguntas. Basta olharmos para a natureza para vermos o quão poderoso e o quão amoroso o nosso Deus é. Isso já satisfaz o nosso coração. Toda a natureza fala de Deus a nós. Mas aqui Davi, esse salmo é um salmo de Davi, especifica os céus, fala de algo específico. Ele diz, versos 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Observa aqui os verbos de comunicação. Os céus proclamam, é como se os céus estivessem falando da glória de Deus. O firmamento anuncia, como um arauto, as obras das suas mãos. Um dia discursa, fala ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Quando você olha o céu à noite, o céu estrelado, isso já transmite algum conhecimento de Deus a você. Aqui é bem claro, irmãos, em dizer que os céus, criados por Deus, nos falam sobre ele. Deus fala através dos seus céus, dos céus que ele criou. Mas precisamos entender que esse falar da natureza, muitas vezes, não é um falar audível. É o que ele diz no verso 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Quem disse que Deus só fala conosco através de palavras audíveis? Muitas vezes Deus se revela através do silêncio. Deus se revela através de gestos. Como diz aquele cântico bem antigo, que quando eu era bem mais novo se cantava muito, creio que o Jefferson lembra, foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Em silêncio, pendurado em uma cruz, sem reclamar, Jesus revelou o amor de Deus por mim e por você. A revelação de Deus nos céus, ela nem sempre é audível, mas ela é totalmente abrangente. Ela alcança todas, simplesmente todas as pessoas. É o que diz nos versos 4 a 6. Apesar de não ser ouvido o que o céu diz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E aí ele cita algo específico do céu, o astro mais impressionante, que nos chama mais atenção, o mais poderoso, o sol. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos,
se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. É claro que a linguagem aqui é do ponto de vista de quem está vendo. Nós sabemos que o sol não se move, quem se move é a terra. E a Bíblia não está sendo aqui anticientífica. Na verdade, é a forma de falar. Nós mesmos falamos. Quando o sol se põe, quando o sol nasce. Nós sabemos que o sol continua no mesmo lugar, mas é a maneira de falar conforme nós vemos. E é essa linguagem popular que a Bíblia está usando aqui. Ela cita o exemplo do sol, como um noivo que vai até a casa da sua noiva, principia num lugar e vai até o outro, e alcança, assim, todas as pessoas. Como ele diz, nada refoge ao seu calor. Nós sabemos que um cego não tem condições de enxergar a luz do sol, mas mesmo assim ele sente o calor do sol. Então o sol, ele revela Deus para todas as pessoas. É totalmente abrangente, alcança a todos. Mas infelizmente, irmãos, a revelação de Deus na natureza, apesar de alcançar a todos, não é aceita por todos. O homem normalmente rejeita a revelação de Deus nos céus. É como Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20. Quando Paulo quer fundamentar o fato de que o ser humano não merece ser salvo, ele merece a condenação eterna, ele mostra o que aconteceu, o que o homem fez com a revelação de Deus na natureza. Romanos 1, 18 a 20 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque, escute, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos como? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O ser humano, quando não crê em Deus, ele é indesculpável, ele não tem desculpa, porque Deus pregou para o homem, através da natureza, ao olhar para o céu, ao olhar para o mar, ao olhar para o sol, o homem pode entender que existe um Deus soberano, existe um Deus poderoso, o qual ele deve buscar. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O homem não busca a Deus. O homem despreza a revelação de Deus na natureza. E, por isso, ele é indesculpável. Mas existe uma boa notícia. E a boa notícia é que a natureza não é a única revelação de Deus. Não é o único local no qual Deus fala comigo e com você. Salmo 19 cita, nos versos 7 a 11, um segundo lugar no qual Deus fala comigo e contigo. E esse lugar é a palavra que ele inspirou. Primeiramente, então, Deus fala através da natureza que ele criou. Mas ele não para por aí. Sabendo que muitos rejeitam a revelação de Deus na natureza, ele cria uma segunda forma de falar conosco, que é a sua palavra. A palavra que ele inspirou. 7 a 11. Na palavra, onde podemos ouvir a voz de Deus? É a pergunta que estamos respondendo hoje. Primeiramente, nós vimos que podemos ouvir a voz de Deus na natureza que ele criou, versos 1 a 6. Em segundo lugar, na palavra que ele inspirou, versos 7 a 11. Vamos ler Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor, nota que ele muda de assunto agora. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Alguns minutos atrás eu citei uma frase de Isaac Newton sobre o fato de Deus falar conosco através da natureza. E agora eu quero fazer outras citações desse mesmo cientista, agora sobre Deus falar conosco através da Bíblia. Ele diz assim: considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja ela qual for. Para ele, a Bíblia era mais autêntica do que qualquer outra história escrita por homens. A segunda citação dele é ainda mais impressionante, irmãos. Ele diz: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Esse homem era apaixonado por Deus, era apaixonado pela natureza e, acima de tudo, ele era apaixonado pelas Escrituras. Ele acreditava que Deus fala conosco através da Bíblia. Palavras, no mundo em que nós vivemos, não têm muito valor. Ah, mas são só palavras, é como a gente diz. Quem tem boca, fala o que quer, né? Palavra não tem muita importância para nós. Mas a palavra de Deus é diferente. Nos versos 7 a 11, que nós lemos, Davi cita, primeiramente, alguns nomes pelos quais a palavra de Deus é chamada. Davi a chama de lei do Senhor, testemunhos do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor e ordenanças do Senhor. Tudo isso revela a autoridade que a palavra de Deus tem. Ela não é palavra de homens, como é bem frisado aqui, ela é palavra do Senhor. Ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Deus garantiu que a sua palavra revelasse exatamente aquilo que ele queria que ela revelasse. Em segundo lugar, Davi cita algumas características que a palavra de Deus tem, algumas coisas que ela é. E olha que impressionante, ele diz, ela é perfeita. Você conhece algum livro que é perfeito? Você conhece algum livro que não tem falha, que não tem defeito? Só existe um, a palavra de Deus. Ela é digna de confiança, ela é justa, ela é límpida, ela é pura, ela é verdadeira e, por causa disso, ela é mais desejável do que ouro puro e mais doce do que o mel. Essas são algumas características da palavra de Deus. Isso me fez lembrar de um louvor que eu vou tentar cantar agora. Quem souber, canta comigo, amém? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Em terceiro lugar, Davi cita alguns efeitos que a palavra de Deus surte no ser humano. Ela revigora a alma. Quantas vezes nós estamos abatidos, pensando em desistir, desesperados muitas vezes. E uma simples leitura da palavra de Deus transforma o nosso interior, reconstrói a nossa alma, torna sábios os inexperientes, alegra o coração, traz luz aos olhos, adverte os servos de Deus e traz recompensa a quem a obedece. Estamos estudando o livro de Deuteronômio aos domingos pela manhã e nós temos visto isso muitas vezes, que a obediência à palavra de Deus traz recompensa, verdadeira recompensa. Por falar em Deuteronômio, hoje pela manhã nós vimos alguns lugares, parece coincidência, né? Hoje pela manhã falei sobre onde a palavra de Deus deve estar em nossas vidas. E nós vimos que a palavra de Deus deve estar primeiramente no nosso coração, depois na nossa boca, em nossas mãos, e diante dos nossos olhos, e nas nossas portas, e nos nossos portões. Baseado em tudo isso que nós vimos, características, efeitos, benefícios da palavra de Deus, será que esta palavra está em tua vida, onde ela deveria estar? O que está no teu coração nesse momento, nesses dias difíceis? O que é que você ama? Pastor, como é que eu sei o que eu amo? No que você gasta tempo pensando? Sobre o que você fala em uma conversa com outras pessoas? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, como Deus quer, como diz em Deuteronômio 6:6, então eu vou falar da palavra de Deus, começando na minha casa, para o meu cônjuge, para os meus filhos, e não apenas na minha casa. Por onde eu passar, eu vou falar da palavra de Deus. A palavra de Deus está na tua mão? Você está carregando a palavra de Deus para onde vai? Ou você é um crente 007? Você é um agente secreto de Deus. Deus não precisa de agente secreto. Deus deseja arautos, servos, que estejam dispostos a carregar a cruz. Se a gente não carrega nem a Bíblia, que dirá a cruz? Se nós temos vergonha de andar com o exemplar da palavra de Deus,
que dirá sofrermos por causa de Jesus. Leve a Bíblia por onde você for. Na minha juventude, o simples fato, eu acabei de me reconciliar, o simples fato de eu andar com a Bíblia na mão, poupou de cometer pecados. Pela vergonha que eu estava tendo de cometer pecado com a Bíblia na mão. Além de ser uma influência para outras pessoas. Então, onde está a palavra na tua vida? Renove os teus votos com a palavra hoje. Deus fala na palavra que Ele inspirou. Em terceiro e último lugar, já vimos que Deus fala na natureza que Ele criou, na palavra que Ele inspirou. E agora, para concluir, eu vejo aqui no Salmo 19, nos últimos versículos, que Deus também fala nos corações que Ele tocou. Quando voltamos ao Salmo 16, versículo 7, nós vemos Davi já falando sobre Deus ensinar ao seu coração. Então, muitas vezes, o nosso coração é o local onde Deus fala conosco. E eu creio que Ele pode estar falando nesse momento. Deus pode estar confirmando algo no teu coração em relação a Ele. Olha o Salmo 16, 7. Bendigo o Senhor que me aconselha. Como Deus faz isso? Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Onde é que Deus fala aqui? Na natureza, na palavra, mas Ele também fala no nosso coração. No coração de alguém que Ele tocou. Pastor, e o que é um coração tocado por Deus? Vou te dizer agora. Primeiramente, um coração tocado por Deus é o coração de alguém que sabe que depende de Deus para ser perdoado. Verso 12. Salmo 19 e 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. A gente encontra tanta gente tola no mundo que acha que não peca. Mas a verdade da palavra de Deus é que nós pecamos sem nem perceber. Por isso que nós dependemos de Deus para nos perdoar. O que Davi diz aqui é: Senhor, talvez eu tenha cometido pecados até sem perceber, pecados não intencionais. Me perdoa, Senhor, me absolve daquilo que eu fiz sem saber. Você quer ser perdoado? Um coração tocado por Deus é um coração que sabe que Deus é um coração que sabe que depende de Deus para ser santo. Nós não podemos achar que podemos vencer o pecado sem Deus, nós não conseguimos. Um coração tocado por Deus sabe disso. Eu não consigo sozinho, e é o que Davi diz no verso 13. Também da soberba guarda o teu servo. Em algumas versões, dos pecados intencionais. Não é isso, Vinícius? Não, está igual sim. Está igual? Eu li em outra versão, dos pecados intencionais. Daqueles que eu pratico querendo. Me guarda, Senhor. Me livra, Senhor. Me protege. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível. E ficarei livre de grande transgressão. Você acha que vai ser santo sem a ajuda de Deus? Você acha que vai mudar de vida sozinho? Tem amigos meus que dizem assim: Tiago, quando eu mudar, eu me entrego para Jesus. E eu digo: então você não vai se entregar nunca. Porque primeiro você se entrega e depois Jesus te transforma. Nós não podemos ser santos, separados do pecado. Nós não podemos vencer o pecado sem Deus. É isso que Deus fala ao coração de Davi. E Deus fala ao coração de todos aqueles que Ele toca. Em terceiro lugar, o que é um coração tocado por Deus? É o coração de alguém que deseja agradar a Deus. Agora escute, no que Ele fala e no que Ele pensa.
Verso 14, primeira parte diz: as palavras da oração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Sabe o que é um coração tocado por Deus? É um coração que quer agradar a Deus. Mas não quer agradar a Deus só no que os outros estão vendo, não. Não quer agradar a Deus só no que faz e o que os outros estão enxergando, não. Até o que ele fala e ninguém escuta. Ah, a palavra é besteira. É não. Para quem tem um coração tocado por Deus, palavra é muito importante. E ele vai além. Ele não quer agradar a Deus só no que ele fala, não. Até no que ele pensa. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Sabe quem foi que colocou esse desejo no coração de Davi? Foi Deus. Deus está falando com Davi no seu coração. Em quarto e último lugar, o que é um coração tocado por Deus? É um coração que confia em Deus como a sua rocha e o seu Redentor. Ele confia não em si mesmo, ele confia não em homens, ele confia no Senhor. E ele diz: tu és a minha rocha, tu és o meu Redentor, ou seja, aquele que me salva, aquele que me dá o escape. Esses são dois nomes que Jesus recebe no Novo Testamento. Então, a rocha e o Redentor em quem devemos confiar se chama Jesus Cristo. O que podemos aprender de tudo isso, irmãos? É simples. Deus está falando. Constantemente. Deus fala comigo e com você. Usando meios diferentes. Ele fala na natureza, na palavra, no coração, ele fala. A pergunta é: estamos ouvindo o que Deus está falando? Às vezes Deus fala baixo. Às vezes Deus sussurra. Mas Ele sempre fala comigo e com você. Você está ouvindo o que Deus está falando agora ao teu coração? E além disso, mais do que só ouvir, você está atendendo ao que Deus está falando? Você está obedecendo? Você está seguindo o que Deus está dizendo para você? Neste momento você está se afastando do pecado e se aproximando de Deus, ou você está fazendo o contrário? A cada dia que passa, você se afasta mais de Deus e se aproxima mais do pecado, apesar de Ele estar falando com você. O que Deus está dizendo agora? O que Ele está fazendo arder em teu coração agora? O que Ele está te revelando agora? Que você deve estar, continuar onde está, ou que você deve mudar, que você deve se entregar a Ele, que você deve renovar os votos com Ele, que você deve se aproximar dEle, que você deve pedir perdão pelos teus pecados, que você depende totalmente dEle. O que é que Deus está te dizendo agora? O que quer que Ele esteja dizendo? Atenda. Pois em guardar a sua palavra, a grande recompensa. A grande recompensa. Vamos aproveitar que hoje é ceia, e em gratidão à maior revelação do amor de Deus que nos foi dada, que é Jesus Cristo vindo em carne, não apenas para viver por nós, mas morrer por nós. Em gratidão a isso, resolvamos ouvir e atender ao que Ele nos diz. Neste momento nós vamos assistir ao especial do grupo MA ao Quadrado, que nos prepara para a ceia do Senhor. E você continua permitindo que Deus fala contigo, agora através do louvor, da apresentação.
Abra o teu coração, se entrega para Jesus agora. Se você ainda não havia recebido Jesus como Senhor e Salvador, é simples. Você não precisa estar em um grande templo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos. E a palavra é esta: se com o teu coração creres em Jesus e com a tua boca confessares, serás salvo. Faça isso agora onde você está. Se ajoelhe, põe a mão no coração. Convide Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador, ser o dono da tua casa.